você iniciou a fala de uma forma assim, muito importante para a gente, como advogado, porque eu sei que a nossa classe, a advocacia, ela tem sofrido bastante nessa pandemia. Então, assim, o quanto é importante a gente arriscar, é um risco, lógico, planejado. Quando a gente chegou aquele momento da pandemia, há um ano atrás, o nosso escritório já estava há um ano se preparando para fazer a parte digital e o atendimento digital. Quando aconteceu, que pegou realmente todo mundo de surpresa, nós já tínhamos plantado essa semente e a gente desenvolveu, não é? Na verdade, aperfeiçoou a nova formatação, porque antes a gente estava fazendo o digital, eu fora de Teresina e os clientes indo ao escritório para eu fazer o atendimento digital. E aí, com a pandemia, aí a gente saiu do escritório, passou a atender o cliente em qualquer lugar que ele estivesse. Então, assim, é foco, é determinação, é planejamento, é profissionalização. A gente tem que profissionalizar a profissão, saber arriscar também, porque a pandemia ela veio para a gente se descobrir, porque ninguém sabia a fórmula. Eu acredito que todos os CEOs, as grandes empresas mundiais também no primeiro momento não sabiam como lidar com a pandemia, saber como o negócio ia funcionar, e na verdade é fazer, se por acaso deu um errado aqui, faz o conserto, tenta novamente, até o momento de você acertar. Você tem que fazer as correções, mas você não pode deixar de fazer, deixar o negócio parar. Então, foi o que aconteceu, a gente resolveu se aprofundar naquela semente que eu estava lhe falando, para poder organizar e, enfim, um ano depois, a gente está totalmente sedimentado nessa era digital, que é um caminho sem volta, e eu acredito para todas as profissões, porque, Virgínia, o advogado, a pessoa que está no ramo do direito, ela tem uma tendência de ser muito conservadora. Isso dificultou muito esse acesso à era digital. A gente meio que bloqueava. Sempre falo, olha, quando aconteceu a pandemia, o que é que o advogado precisou fazer para estar trabalhando? Ele não precisou inovar nada, porque todas as ferramentas que a gente utiliza hoje para sobreviver na profissão, a gente tinha no passado. A gente não fazia era usar, a gente não conseguia enxergar. E a crise da pandemia fez com que a gente percebesse que tínhamos uma ferramenta fantástica, várias, inclusive essa que nós estamos usando agora, o Zoom e outras tantas, que a gente poderia já estar usando há muito tempo. E isso, Virginia, já era uma previsão do Código de Processo Civil de 2015. No Código de Processo Civil de 2015 já existia a previsão das audiências por videoconferências, vários atos processuais por videoconferência dessa era digital, e infelizmente existia uma resistência por parte até mesmo de uma grande parte da advocacia que não vê a advocacia através de uma legal tech, através da parte legal da área da era digital. Então, somos advogados sim, 4.0, 5.0, como a gente falou, esse novo normal, o próximo que vier nunca vai ser igual ao que passou, mas a gente precisa aproveitar e fazer ele melhor, com melhor qualidade, melhor utilização. E o direito de família, sem dúvida alguma, durante essa pandemia, houve um aquecimento. A pandemia ela afetou todo o arcabouço jurídico, mas o direito de família foi muito afetado, porque ele atingiu duas vertentes. Ele atingiu a parte financeira, econômico-financeira das pessoas, das famílias, claro. E a pandemia trouxe o receio da contaminação, evidentemente, muitos dessa área também da visita e da guarda dos filhos, onde ficamos com medo, todos ficaram com receio de uma contaminação, não sabíamos quais seriam os efeitos que a doença poderia provocar, ou em crianças, ou em adolescentes, ou idosos. Então, o direito de família, ele sem dúvida foi afetado durante essa crise pandêmica. E muitas demandas foram admitidas no judiciário, e como até hoje isso acontece, porque pessoas que pagavam pensão, por exemplo, elas foram afetadas na sua condição econômica, seus negócios fecharam, eram autônomos, e nesse caso, sem dúvida alguma, tem direito, porque a lei de alimentos diz que a qualquer momento, quando existe uma modificação na situação de quem está pagando a pensão e de quem está recebendo, é possível você fazer uma revisão da pensão alimentícia. Isso tem acontecido, só que infelizmente no meio de muito direito bom, como a gente fala, tem aqueles que abusam do direito.
aqueles que querem se aproveitar da situação, por exemplo, da pandemia, que não foram afetados na pandemia, porque a gente sabe que setores durante a pandemia foram aquecer, foram melhorar vários ramos de atividades que, muito pelo contrário, tiveram um superávit, né? Nós sabemos disso. Sim, sim. A gente mostra direto isso, esse tipo de situação mostra também. direto, exato. A crise, ela não afeta negativamente todo mundo, tem uma parte que, muito pelo contrário, às vezes fica até melhor. A gente lembra até dos tempos de guerra, né? É verdade. Doutora, agora deixa eu perguntar um assunto que foi muito debatido esses últimos dias, que é a questão da paternidade, mesmo não estando presente, né, a figura que é acionada juridicamente, que a paternidade, eu não sei se é por verossemelhança, qual é a expressão exata que se usa, que é através do DNA, não é isso? Isso, é essa lei que entrou em vigor essa semana, a 14.138, que ela trata de uma normatização para as investigações de paternidade depois da morte, quando o pai está falecido ou quando o pai está desaparecido. Eu sempre falo que o desaparecimento ele pode estar em local incerto ou não sabido, que entra também no apoio dessa lei. Lá em 2004, lá com a súmula 301 do STJ, já constava que o pai, está falando do vivo ainda, né? O pai que se negasse a fazer o exame de DNA, a paternidade seria declarada como presumida. Então, essa lei agora estendeu para os parentes, porque alguns parentes eles se negavam de fazer o exame, porque existe uma lei na nossa Constituição Federal que diz que ninguém é obrigado a se submeter a uma inspeção. E, nesse caso, alguns parentes estavam se negando a realizar o exame, dificultando o processo, paralisando com o processo, e essas pessoas não poderiam ser reconhecidas, ser registradas, que é um direito de todos, e é um direito, inclusive, fundamental. E o que é que acontece? A lei ela normatizou para estender a presunção também para os parentes que não quiserem fazer o exame de DNA. Isso é muito importante para o processo de investigação de paternidade, e a ciência é fundamental nesse processo, porque eu ainda lembro que comecei a advogar, na época não existia o DNA, logo depois que surgiu, foi mais ou menos no ano de 1988, 89, e agora vai se facilitar nesse sentido, porque muitas vezes os parentes, até quando o pai ele é desaparecido, ele às vezes muda de cidade, ninguém sabe onde é que ele está, e os parentes, alguns, evidentemente, tendem a esconder, não dizer onde é que está o endereço, e dificultar e parar o processo. E agora, com essa lei, né, que foi sancionada esta semana, não vai poder. Se o parente se negar, aí vai ser a paternidade presumida, o reconhecimento de qualquer forma. Porque às vezes envolve crianças menores precisando de muitas situações difíceis, constrangedoras para o menor. Dentro desse contexto da pandemia, a questão de guarda compartilhada, medo de contaminação da mãe pelo filho, do pai, do filho nesse deslocamento, nesse trânsito, como é que essa criança vai ficar? O que a justiça tem definido mais? Porque pelo deslocamento, sim, dessa criança, ou é analisado caso a caso? Isso, é analisado caso a caso, Virginia, porque o direito de família, como eu sempre falo, ele é casuístico, ele é muito caso a caso. Então, cada situação tem que ser analisada. Às vezes a gente tem um menor que mora com avós, que são idosos. Às vezes o pai, pelo menos no ano passado, quando ainda os médicos e o pessoal da área de saúde ainda não havia sido vacinado, existia uma preocupação muito grande do judiciário com esse pai que estava na linha de frente do combate à Covid e estava fazendo essas visitas e esses contatos, e era muito mais complicado, porque, na verdade, é uma crise sanitária. Não é porque não tá acontecendo a visita, porque um ou outro não queiram, mas porque existe uma crise sanitária que impôs não só todo mundo, não só criança, todo mundo para ficar no isolamento, no distanciamento, e essas regras, elas têm que ser cumpridas. Mas também a gente observou que algumas pessoas, infelizmente, alguns atores, pais, eles faziam esse movimento de também trazer a crise da pandemia para fazer o afastamento, que isso não é correto.
Na justiça, você não precisa, não pode alegar, na vara de família, você não pode alegar uma situação generalizada. É porque estamos vivendo a crise da pandemia e por isso pode afetar o meu filho. Você tem que provar que aquele contato ele pode ser prejudicial e colocar em risco aquela criança. Então, você precisa construir a realidade fática para que você possa ter o direito de questionar, da mesma forma que a pensão alimentícia. Você não pode alegar de forma vaga, genérica, que por conta que estamos passando a crise da pandemia, para pedir redução ou aumento de pensão. Você precisa provar para o seu caso, como é o caso das visitas, das guardas. A gente teve uma juíza aqui no Piauí, em Teresina, na comarca de Teresina, que ela inovou e foi muito interessante. Inclusive, eu tive a oportunidade de divulgar essa sentença num congresso que eu participei no final do ano passado, em que ela não suspendeu a visita, ela colocou o pai que fazia a visita para assinar um termo de compromisso com a saúde do filho, eu achei isso muito interessante, e ainda colocou que antes de cada visita ele teria que apresentar um teste recente da Covid, para que tivesse mais segurança no contato. Então, assim, tivemos muitas decisões inovadoras, eu destaco muito essa decisão aqui do nosso TJ Piauí, de uma juíza da vara de família, me parece que da quinta vara, que, assim, ela foi muito sensível, porque o juiz de família, ele também tem que ter essa sensibilidade de observar os direitos, né, e tentar colocar a justiça de uma forma equilibrada, para que não se haja prejuízo. Então, existem juízes inovantes nesse sentido, isso é muito bom, e eu acredito que agora, com a parte dos idosos, por exemplo, que é um grupo de risco, mas estão protegidos com a vacina, essa situação do menor, porque tem muito menor que mora com a avó, com a avó, vai arrefecer e a visita ela vai ficando melhor, mais tranquila. Mais tranquila, né? Tranquila. Melhor não, porque a gente está num clima muito difícil. Não é muito difícil. Menos estressante. Mas a gente tem essa esperança, né? O brasileiro tem que ter, acho que nós temos que ter muita esperança. E a vacina vindo a conta-gotas, mas nós temos que trabalhar de forma positiva, olhando para frente, mesmo com essas adversidades que vão se apresentando, mas a gente precisa construir soluções para que as crianças sigam, para que os pais possam visitar seus filhos, fazer contato com seus filhos, e os filhos não sejam prejudicados em termos de alimentos, em termos de pensão, porque precisam muito desse período. A gente sabe que as crianças foram muito afetadas psicologicamente na pandemia também, e isso tem que ser observado. Com certeza, doutora. Agora, falando assim do direito de família em geral, a gente sabe que é uma injeção de recursos no mercado, né? Os proventos que advêm de pensão alimentícia, em qualquer circunstância que esteja, e a gente sabe que a urgência desses alimentos depende muito da eficiência judiciária. E a gente viu o judiciário ouvindo alguns depoimentos de magistrados também, mas de muitos advogados falando dessa etapa do judiciário no seu estado, que é o estado do Piauí. Eu gostaria que a senhora analisasse, quando o assunto é celeridade, como é que a digitalização do judiciário tem acontecido, se essa celeridade tem acontecido na medida que os advogados esperam. Sim, Virginia, eu sou uma pessoa que eu não gosto de praticar aquela teoria, até que eu criei a teoria do retrovisor, não gosto de ficar olhando para trás. Eu, assim, gosto sempre dessa perspectiva para a gente melhorar, para a gente trazer, assim, ideias e, na verdade, infelizmente, algumas pessoas ficam no campo da crítica e, na verdade, assim, muitas vezes nem conhecem a estrutura dos tribunais, assim, a crítica vem por se criticar e eu, assim, realmente